Nuit du 15 août, promenade, le long de la Seine, avec Maria, retrouvée. É uma história de amor entre duas lendas do século XX em França. Camus Casares, uma geografia amorosa, é uma adaptação ao teatro da correspondência entre o escritor Albert Camus e a atriz Maria Casares entre 1944 e 1959. A peça foi criada por Thérèse Ovídio e Jean-Marie Gallet a partir de 865 cartas de amor e é a mesma dupla que encarna esta história, encenada por Elisabeth Chailloux. O espetáculo está no Festival Off Avignon até 29 de julho. Obrigada, Thérèse Ovídio, por estar connosco na RFI. Obrigada, Karina. A história começa a 6 de junho de 1944, dia do desembarque na Normandia, na Segunda Guerra Mundial, quando Albert Camus conhece Maria Casares. E depois, que história é esta? É uma história, são 15 anos de amor, mas começa em 44 com o encontro deles. Picasso estava a criar uma peça nessa altura, Albert Camus fazia a didascalia é a escritura ao lado da peça, e Maria estava presente no público e ficou fascinada por ele, mas sem saber que era ele, e depois encontraram-se nessa noite, foi um amor logo, de seguida, e depois houve uma separação porque o Camus tinha a mulher dele em Algéria. E ia ter com ele depois da guerra. Portanto, a Maria não pôde continuar com ele, não conseguia. E voltaram-se a encontrar em 48, dia 6 de junho, mesma data, no mesmo lugar, em Paris, e dessa altura nunca mais se separaram, até ao acidente de Albert Camus. A Thérèse Ovídio criou este espetáculo com Jean-Marie Gallet e ambos encarnam então Albert Camus e Maria Casares em palco. Por que adaptar esta correspondência a uma peça de teatro e levá-la a palco? Nós já representámos, já adaptámos e representámos peças juntos, eu e o Jean-Marie. Conhecemos-nos assim, representámos a Carmela, que foi uma criação, representámos 1000 vezes. Quando a correspondência saiu, eu via, comprei-a logo e disse-lhe, é para nós, senti logo, perfeitamente. E tivemos a trabalhar durante 2 anos e meio, a adaptar, a ler as 870 e tal cartas separadas, a escolher, a ler também os Carnets de Camus, a escritura da Maria, para fazer uma peça mesmo, não qualquer coisa epistolar, uma peça entre os dois, onde Albert Camus e Maria Casares sejam os personagens que estejam a comunicar uma com a outra. E como é que foi possível escolher as cartas e adaptá-las ao teatro? Eram tantas cartas, quantas cartas ficaram no final? Escolhemos umas 150 cartas, depois com os Carnets de Camus, a escrita dele também, e com a escritura da Maria. O que nós fizemos foi ler cada um, escolher cada um, e depois comparar a nossa escolha. E havia muita coincidência, outra não, portanto discutíamos, e foi por isso que demorou 2 anos e meio. Elle avait une manière de répéter par 3 fois « Je t'aime, je t'aime, je t'aime », d'une voix chuchotée et précipitée comme un credo, un peu traqué. Je pars en Amérique du Sud pour mes conférences. Écris-moi à Dakar, poste restante. São duas personalidades marcantes e que têm uma história de amor trágica e fulgurante. Ela é atriz, ele é dramaturgo, romancista, filósofo de renome. Como é que se encarna duas lendas? A melhor coisa a fazer é não tentar imitar. O mais importante, efetivamente, é encarnar, não sei assim que se diz em português, é deixar que venham naturalmente, sem pensar ao físico, só pensando mesmo na maneira como eles podiam estar e o que é que eles sentiam. Entre mim e o Jean-Marie, como já trabalhamos juntos muitas vezes, há uma facilidade entre nós para representar e estarmos juntos em cena. A Maria Casares eu não a conhecia, comecei a ver o que ela fazia, uma mulher extraordinária, é também uma escritora inacreditável, porque foi com as cartas que se aprende a conhecer essa escritora que ela era também. E essa paixão que ela tinha, são dois seres completamente opostos. Ela é o fogo, podemos dizer, ele era água, mesmo, é um senso comum, mas é mesmo isso que acontecia entre eles. Ela deu-lhe uma vida à escritura dele, ele deu-lhe um fogo para a representação, e acho que é uma maneira muito natural de podermos representar os dois, eu e ele, sem... As cartas revelam também um Camus ciumento, infiel, atormentado, machista.
e uma Casares 10 anos mais nova, que sonha com o seu príncipe, mas que é livre e independente, alegre, que sabe que é a amante e não a esposa. Há aqui alguma mensagem que se quer passar aos homens e às mulheres do século XXI? Sinceramente, eu acho que nesta história de amor, para mim, é o amor em todo o sentido do amor. É um amor que é mais elevado que o cotidiano. É um amor, representam aquele amor que vai acima de tudo o que é ciúme e invejas e pequenas coisas, aquelas coisas medíocres do dia a dia. Eles representam outra coisa. Para eles, a fidelidade, que é uma palavra que até parece um bocado estranha, porque sabemos que o Camus era alguém que gostava imenso da mulher e gostava imenso de andar com umas, com outras, e teve algumas aventuras, mas ultrapassaram isso os dois. E o que ele diz de amar o nosso amor, e não cada um, gostam deles juntos. Portanto, eu não estou a gostar de ti porque tu me amas, e não estou a gostar do outro porque ele me ama, mas gostamos dos dois juntos. E foi isso que eles alcançaram. É muito difícil ter um amor assim, é um amor muito difícil de ter, mas é riquíssimo. E acho que surpreende imenso, porque não vai a essas coisas pequeninas que não têm interesse nenhum no dia a dia. Lorsque je me couche, comment ne pas sentir que tu n'es pas là? Lorsque l'on me parle, comment ne pas penser à tes lèvres lorsque l'on me regarde, à tes yeux, ton nez, ta bouche, ton front, ton sourire. Ah! No palco há objetos e sons que nos situam temporalmente, além de contar uma história de amor, a peça conta também uma época. Como é que construíram esse espaço temporal e cultural? Era muito importante para nós situar também a parte política e histórica, porque o Albert Camus era um grande filósofo, como se sabe. Quando começou com o debarcamento da Normandia, havia a Segunda Guerra Mundial, houve a guerra na Algéria. Camus, houve a paixão que ele teve pela Algéria, pela mãe que estava na Algéria também. A parte política na história é muito importante. Nós tentámos situar o momento exato de cada carta. E as cartas, quando se escrevem, que é uma coisa que não, agora hoje em dia já não há, é SMS, é mail, mas a verdade é que há qualquer coisa muito profunda e rica e que é bom sentir de novo e fazer de vez em quando. A escritura de uma carta, o tempo é completamente diferente. Às vezes demoravam 2 semanas a chegar. Às vezes uma carta chegava mais depressa ao Camus e ela estava à espera do retorno. Demoravam às vezes 3 dias a escrever. E o que é que se estava a passar na altura em que se estava a escrever? É muito importante saber. Portanto, tentámos realmente situar o que se passava em 44, em 48, em 50, até aos anos 59 e a evolução de cada um na sua carreira pessoal e profissional também. O Camus com a mulher dele, que nunca se pôde separar, era outra época, o divórcio não existia, a culpabilidade dele, a força que a Maria Casares lhe deu em relação à escritura, em relação a tudo que podia existir entre eles sem que ele se sentisse, porque ele era doente, ele tinha tuberculose desde miúdo, portanto a morte estava muito próxima dele. E a Maria dava-lhe uma vida enorme. A morte estava sempre a pensar nela. E a Maria dava-lhe uma vida, uma força inacreditável. E ele, em retorno, dava-lhe uma energia, mesmo na representação, em cena. O teatro salvou-a. Depois da morte dele, foi tudo que ela fez. Foi representar. Salvou-a mesmo no dia-a-dia, para ficar sem ele, ausente e sempre presente, como ela diz. A peça já esteve em Avignon em 2021 e em 2022 e agora regressa. A Teresa conhece bem o Festival de Avignon. A primeira vez que subiu ao palco foi em 1994 com a Ai Carmela. Foi em 96, com a Ai Carmela, em Avignon. E o que é que significa para si Avignon? Eu adoro Avignon. Avignon é verdade, tem a parte negativa e positiva. A parte negativa é verdade que se pode sentir que é um supermercado, que é um mercado de teatro, que passam de um lado para o outro, estamos à procura de tudo que é conclusivo para um contrato futuro, mas é o teatro do mundo da manhã. Tudo o que se passa em Avignon hoje, no Festival em 23, é o teatro do ano 2024. E o teatro é o mundo, o teatro é tudo o que nos pode dar como um espelho do que se passa em cada país, no mundo presente, atual, é essencial. E também o facto de poder discutir com as pessoas, poder discutir com o público, depois, poder falar com eles, ter a opinião deles, se gostam ou não gostam, não faz mal, é ótimo podermos estar abertos a isso.
quando estamos a representar noutro sítio, em Paris, por exemplo, estamos fechados ao ator e o público. Aqui não. Aqui há mesmo, falamos e discutimos e acho tão importante essa parte. Aliás, eu e o João Maria adoramos fazer, podemos discutir com o público depois das representações e podemos falar e saber o que é que eles pensam disso, e mesmo aqueles que não conheceram Maria Casares e Albert Camus, e tivemos retornos de jovens inacreditáveis, a nível do amor, a nível da inveja, do ciúme, coisas que toda a gente sente, é universal. Portanto, é ótimo isso. A Teresa nasceu e cresceu em Lisboa, foi para Paris estudar teatro aos 18 anos. Exato. E tem construído a sua carreira em França, sobretudo no teatro como atriz, mas também ensinou. Também ensinei o João Marie na Ma Comédie Française, uma peça que vamos voltar a representar, do livro que ele escreveu, Ma Comédie Française, dos anos que ele passou na Comédie Française, e vamos voltar talvez a representar outra vez, Ma Comédie Française. Ainda assim também trabalhou em cinema com o realizador Edgar Pera, com João Botelho, com o cineasta guineense Flora Gomes. Na televisão trabalhou com a realizadora belga Chantal Akerman. Em Portugal participou em 2 telenovelas, mas é sobretudo uma mulher de teatro. É fácil sobreviver e criar um nome entre 2 mundos, o lusófono e o francófono? Para dizer sinceramente, há sempre um bocado, aliás, o que eu senti em simpatia com a Maria, voltando à balada da Maria, é um bocadinho um exílio. Como dizer, sinto-me sempre estrangeira, mas estrangeira agora, com metade da minha vida cá e metade em Portugal, às vezes sinto-me estrangeira também em Portugal, também me sinto estrangeira aqui. As minhas raízes, nesta altura, eu acho que são mais universais, apesar de sentir a necessidade de voltar a Portugal sempre, e tento voltar sempre, tenho a minha família toda lá, que adoro, e que me faz imensa falta, e acho que também me alimenta na minha arte, na minha carreira. É difícil o facto de ser portuguesa em França, acho que é um país que, por enquanto, está muito baseado no não ter um sotaque. O francês é francês, não é... Ainda falta um bocado aquela largura que existe já no anglofone e nos americanos, em que se pode ter o sotaque, está-se a entrar um bocadinho, mas é um bocadinho difícil de ultrapassar isso cá, por enquanto. Há sempre, de onde é que venho, italiana, portuguesa, faz muita falta representar também em Portugal, em português. Fiz telefilmes também em Portugal. O último filme que fiz foi cá, com a Isabelle Mergo, que foi um filme que acabou de sair agora com a Civilité Etude. Tento realmente estar também na televisão e no cinema, e por enquanto são 2 mundos que parecem separados, mas estão mais juntos do que se imagina. E é verdade que eu sem teatro, eu sinceramente morro. É a minha paixão. Tenho uma companhia de teatro, e o facto de poder fazer também projetos que podemos fazer, ser mestre do que podemos fazer, sem estar sempre dependente dos desejos do outro, é qualquer coisa que realmente dá uma certa liberdade. Mas é verdade que gostaria muito mais que houvesse realmente uma abertura maior a nível de tudo que é estrangeiro, em França, na língua, e o facto também de estar cá e que Portugal não sinta que eu estou longe, não estou longe, estou ao lado. Portanto... Muito obrigada, Teresa Ovídio, por ter estado connosco na RFI. Obrigada, Karina. Camus Casares, uma geografia amorosa, de Teresa Ovídio e Jean-Marie Gallet, está no Festival Off Avignon até 29 de julho.